Paz de Deus Jeová, vou compartilhar com os irmãos a mensagem do Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Têm falado contra mim como uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima dos meus inimigos um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, a viúva, a sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-nos os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Estejam na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amor é maldição, ela lhe sobrevenha, e pois quem não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, como o cinto que o cinge para sempre. Seja este, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová Senhor, sê comigo, por amor do seu nome, porque a tua misericórdia é boa e livra-me. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróprio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto é a tua mão e que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu povo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra os que a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. O Salmo 109 é um salmo que fala dos dias atuais. É um salmo que fala como Deus opera na vida daquele que confia em Deus, na vida daquela pessoa que escolhe se refugiar em Deus, se abrigar na mão de Deus. Louvar a Deus grandemente, louvar a Deus e confiar em Deus é entregar as aflições na mão do Senhor Jeová. Pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. O versículo 31 diz, pois se porá à direita do pobre. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Deus se coloca à direita do pobre. Deus guarda. Aquele que está à direita de Deus é o que está guardado, protegido. Mas nós também precisamos nos colocar à direita de Deus, Jeová. Colocar tudo nas mãos de Deus, descansar em Deus. Não há quem se compadeça de nós, senão Jeová, o Senhor dos Exércitos. Em tudo nós devemos confiar e descansar em Deus. O Salmo 109 conta os dias atuais. Nós vivemos em uma comunidade difícil. Vivemos passando por momentos de aperto, de dificuldade. Muita gente nas ruas, desolada. Muita gente nas casas, precisando de apoio, de segurança, de refúgio. Muitas mulheres precisando de amor, de carinho e de afeto. E não podem encontrar muitas vezes na própria família. Muitas vezes no trabalho não encontra quem possa lhe suprir a carência, a necessidade de um abraço amigo. A alma das pessoas clama por amor, clama por propósito com Deus. Ter o abraço de Deus, sentir o calor e o afeto de Deus. Falar com Deus das aflições, das angústias, levar para Deus os pensamentos. Ter amor por Deus, ter amor pela palavra de Deus. Meditar na palavra do Evangelho, meditar no Salmo continuamente. Acreditar na palavra do Salmo, orar e ter propósito a Deus, fazer jejum para Deus, tirar um momento do dia para oferecer para Deus uma hora que seja, em um propósito de não se alimentar durante aquele período e dizer ao Senhor, Jeová, eu te entrego hoje uma hora do meu dia. Neste período você fica sem se alimentar, em seguida você entrega para Deus o seu propósito, você se ajoelha em um canto e diz, Deus, agora eu te entrego o meu propósito de jejum. É crer que Deus vai começar a operar ali na sua vida.
e deixar Deus fazer vingança por você. Não devemos buscar nos vingar dos nossos inimigos. Nós não devemos viver com ódio. O ódio é cruel. O ódio é a faca que nos mata. O ódio é o veneno que nós bebemos. Não devemos ter inveja das pessoas. A palavra diz que a inveja corrói até a alma, até os ossos das pessoas. A inveja corrói os ossos, é de quem sente. Aquela pessoa que sente inveja dos outros é que fica corroído, é que não entende. Se deixar a pessoa sentir inveja de você, é você não se doer, é você não procurar guerras, não procurar conflitos, mas é você buscar o refúgio em Deus, é você colocar ali diante de Deus. O Salmo 109, ele fala que Deus é o nosso louvor, que Deus não se cala, que Deus é quem se vinga, que Deus é quem cobra. Se uma pessoa lhe der o mal, lhe oferecer o mal, a palavra de Deus diz que nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo um tapa do inimigo, virou a face. Ele virou a face, porque é Deus quem vai vingar, é Deus quem vai cobrar. Se a gente for injusto, Deus vai ser justo com a gente, mas Deus vai fazer doer, porque a gente está sendo injusto. Mas se a gente for justo com as pessoas, Deus vai fazer a justiça resplandecer sobre as nossas vidas. Nós devemos buscar ser justos diante das pessoas. Nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades. Nós devemos lembrar da misericórdia de Deus. Nós devemos deixar que os nossos inimigos descansem e que Deus seja quem vai cobrar aquela dívida. Nós não devemos viver em guerras e em conflitos. Nós devemos procurar a paz. Nós devemos procurar o descanso em Deus. Nós devemos fazer orações a Deus. A noite é longa, a noite é fria, a noite é comprida. É um momento em que nós devemos dobrar os joelhos no cantinho do quarto e levar para Deus o pensamento, dizer: Deus meu, Jeová, Senhor dos exércitos, a minha alma te louva. Eu te glorifico, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha se compadecer da minha vida, que o Senhor venha olhar pela minha causa. Então a gente coloca aquela causa que está afligindo o coração diante de Deus, e Deus entra com um propósito. A gente não pode compreender o tempo e o agir de Deus, mas a gente precisa descansar em Deus, confiar em Deus. A gente precisa levantar, olhar para os céus e ver que o Deus, Jeová, está a nos guardar e a nos proteger. Nós precisamos buscar refúgio em Deus, falar com Deus. A palavra do Evangelho, em João 3,16, nos diz que Deus é amor. O livro do profeta João prega o amor. Nós não podemos entender como Deus atua na vida de cada um. E nós não podemos entender o propósito que há na vida de cada pessoa. Mas cada pessoa é única para Deus. Deus conhece cada um. A palavra diz que Deus sabe quantas folhas cairão da árvore. Deus sabe se um fio de cabelo cai da cabeça da gente. Deus sabe quantos são os grãos de areia do mar. É a imensidão de Deus. Deus é onipotente, onipresente. Ele cuida de cada um de nós com muito amor e com muito carinho. Mas nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos escolher o caminho de Deus, Jeová. Nós precisamos deixar as coisas mundanas. Nós precisamos deixar aquilo que é do mundo. Abrir mão daquilo que é do mundo para servir a Deus. Deus não olha a nossa aparência, Deus olha o nosso coração. À medida em que nós deixamos de ser pecador, de ser pobre, de ser medíocre, e a gente vai abrindo um espacinho no coração para Deus entrar, Ele vai entrando. Deus é uma sementinha que Ele vai plantando no nosso coração. A sementinha chama-se fé. A palavra diz que se a gente tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai operar. A fé vai crescendo à medida do momento em que a gente vai regrando ela. Regrar a fé é buscar a paz. Regrar a fé é buscar ter comunhão com Deus, é falar com Deus, é ter propósito com Deus, viver com Deus. Ter uma vida de retidão com Deus é falar com Deus em todos os momentos. Apresentar para Deus a sua mesa, o seu alimento. Apresentar para Deus tudo aquilo que você conquistou. Apresentar para Deus uma oferta. Apresentar para Deus uma oferta do seu tempo na igreja para louvá-lo e glorificá-lo. Se você se aproximar de Deus, se você começar a vencer as lutas diárias, deixar o que é mal para trás, se você se dispor a deixar vícios, bebidas, a deixar tudo aquilo que aflige a sua alma para trás, se você se dispor a não viver em conflito com as pessoas, se você se dispor a dar lugar para o amor entrar no seu coração, a sua fé vai começar a agir dentro de você e você vai começar a encontrar a paz no Senhor Jeová. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus aqui nos guarda, nos protege e nos livra de todo o mal.